Então, que o Senhor nos tome nesta fé da sua palavra. Amém. Esclareça em nosso coração, Senhor, cada dia mais. Nos perdoe, Pai, em termos falhados em tomar o Senhor em sua palavra. Temos tomado em nossos sentimentos, muitas vezes tomado em nosso intelecto, e isso não tem trazido o Senhor em cena. Mas o nosso desejo é que o Senhor trabalhe abundantemente em nossos corações. Aleluia. Que tira todo o nosso intelectual, Senhor. Afasta todo o pensamento humano. Que possa haver uma transfusão nesta noite, Senhor. Uma transfusão dos pensamentos celestiais da sua palavra para o nosso coração. Amém. Tirando toda a nossa maneira de crer errada, e assim trazendo a verdadeira da sua palavra. Amém. A manifestação do teu Espírito Santo que habita em nossos corações. Aceita a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos então à leitura. Apocalipse 9, versículo 13, Isaías 27, também, na sequência. Amém? Glória a Deus. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Amém? Isaías 27, versículos 12 e 13. E será naquele dia que o Senhor parejará o seu fruto, desde a corrente do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão
ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Amém? Deus nos abençoe e acrescente a sua palavra em nossos corações. Glória a Deus. Vamos falar então hoje desta grande trombeta. Amém? Temos trabalhado por esses dias sobre as festas, Levítico 23. Então, a grande trombeta, nós vamos estar falando, relacionada ao assunto das trombetas. Os irmãos peguem aí Levítico 23, versículo 24. Nós vamos ler também. Eu peço aos irmãos paciência, eu creio que hoje vai ser mais demorado um pouquinho. Deus nos dê graça para sermos mais rápidos, mas eu quero ser tranquilo. É um assunto muito grande, ou precisa de um posicionamento que só o Espírito Santo pode nos dar. Se nós tivermos pressa, se eu tiver pressa aqui ao falar, eu não vou ajudar os irmãos. E se vocês ficar com pressa para ir embora, você também não vai ser ajudado. Então é você estar dedicado ao Senhor. Amém? Então vamos lá, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Amém? O irmão Grana, pelo menos a tradução que ele leu, que está aqui na mensagem, e eu peguei também uma Bíblia na internet. Então está escrito assim, só uma pequena diferença, e para nós faz muita diferença agora. Eu vou ler, acompanhe para você ver, eu vou ler o mesmo versículo. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Faltou, né? Sonido de trombeta. Para nós faz falta. É verdade? Ficou diferente. Então, isso nós temos aqui, o irmão Branda leu o que eles colocaram nessa tradução. Porque nós estamos na festa, qual mês mesmo? 7º mês. Estamos na festa do 7º mês. No 1º mês nós temos quantas festas, irmão Júnior? 3 festas. Aleluia. Vovó só lembra qual é o 1º mês? Ah não, isso é muito dificultar, né? Eu dificultar a perguntação. Só não entender, tá bom. Qual é o 1º mês, irmão? Gilson. Abib. Mês de Abib. Lembra qual a primeira festa? É Abib. Páscoa. Amém? Qual a segunda, irmãos? Qual que é, meu filho? Pães asmos. Amém? Terceiro, Timóteo? Primícias. Os irmãos estão bom, está vendo? Graças a Deus. É bom entender isso, não é? Mas esse é o 1º mês, são 3 festas, são estas. Né? A Páscoa é a oferenda do cordeiro, é o sacrifício. As primícias, a festa dos grãos, isso aí é oferecer quando chegasse na terra prometida. Bem? Mas até chegaram lá, teve o 1º mês, teve as 3 festas. Depois, qual é o próximo mês para a próxima festa? 3º mês. Qual é a festa do 3º mês, irmã Cidinha? Lembra não? Glória a Deus. Qual é, irmão Juninho? Expiação, trombeta e... Não, a
só do terceiro mês. No terceiro mês só tem uma festa. Qualquer coisa? Pentecostes. Pentecostes. Então, aí entramos no sétimo mês, que são as próximas 3 festas, que é a que nós vemos hoje, é a festa das trombetas. Depois é o dia da expiação, e a festa das cabanas. Por isso que eu falo que faz falta aqui, porque do jeito que está na nossa Bíblia, se você ler as 7 festas, está faltando a sexta aqui. Está faltando a sexta. Depois você olha na sua Bíblia de inglês para nós, esse versículo. Você marcou, né, irmã? Você marcou. Você olha lá. Porque, tereis descanso memorial com sonidos de trombetas. Né? Então, é a festa das trombetas. E nós já lemos no culto passado que a expiação segue o quê? A trombeta. Então, a nossa expiação veio através desta trombeta. Então vamos ver um pouquinho, em Números 10, versículo 2, Deus ordenou: faz-te 2 trombetas de prata, de ouro batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, para a partida dos arraiais. Amém? Então, tanto ela era para convocar, era uma convocação, era para uma partida, era para uma guerra, tudo isso era trombeta. Amém? Então, agora nós vamos caminhar um pouquinho dentro do que nós sabemos de trombetas. Nós sabemos nada, o que o irmão Branco nos ensina e a Bíblia nos mostra, e eu creio que é coisa que eu digo por mim, que eu nunca busquei antes a ler essas coisas. E o irmão Branco esclarece tudo aqui. Depois os irmãos vão entender por que eu li Apocalipse 9, que está falando da sexta trombeta. E o irmão Branco vai ensinar o que é aquela sexta trombeta. E ela não é para nós. Amém? Ela não é para nós. Mas ela já soou também. Futuro lar. O irmão Branco disse: vamos a Levítico, volte ao capítulo 23 de Levítico. Desejo que você veja em Levítico onde nós estamos. Onde nós estamos. Volte ao Levítico. Onde nós estamos. No último domingo, isso é o que me dá a ideia aqui mesmo. O capítulo 23 de Levítico e o versículo 26, agora recorda, as 7 dias festivos, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do molho movido, tudo isso, as 7 grandes dias festivos, que são unicamente um tipo das 7 eras da igreja. Amém? Então, todas as 7 festas, todos os 7 é um tipo das 7 eras da igreja. Por isso, Israel teve toda a celebração natural, e a nossa celebração é espiritual. Amém? Glória a Deus. E recorda, quantos sábados havia entre uma e outra? O irmão Branco está perguntando. Vê? 7 sábados. Entre Pentecostes e as trombetas, o que eram as 7 eras da igreja. E ali havia 7 dias festivos que representam as 7 eras da igreja. Mantenha os seus números consecutivamente. O irmão Branco nos ensinou a olhar o 7, porque o 7 é final de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, tomando isso, nós já passamos sobre as festas da Páscoa, a festa de Pentecostes, veio o cordeiro, foi imolado, que
sacrifício, morreu por nós, Cristo, nossa Páscoa, né? Também ele ressuscitou dentre os mortos como a nossa primícia, ou a primícia dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. É isso? E ele é o pão da vida, que é pão asmo, sem fermento, sem pecado. Então ele ressuscitou. Quando ele subiu ao céu dali, então há 7 semanas, o que aconteceu, irmão Elcio? Desceu o Espírito Santo, a Pentecostes, 7 semanas, era o 3º mês, amém? Você vê que ele era o mês da Páscoa, era o dia de oferecimento do Cordeiro, era o 1º mês, não dá para pegar, né? Era o 1º mês, porque o Cordeiro é oferecido no 1º mês. O Cordeiro não pode ser oferecido no 3º mês, ele não pode ser oferecido no Pentecostes, amém? Por isso nós temos que estar conscientes pela vida do nosso dia que nós estamos vivendo, senão nós fazemos adoração mesclada, misturada, e Deus não aceita. Deus aceitaria a oferta de Caim se ele tivesse levado a oferta certa. Qual oferta que Caim levou diante de Deus, irmã Cidinha Pimenta? Qual foi, irmão Milton? Frutos da terra. Frutos da terra. Mas qual que era a oferta daquela hora, irmão Júnior? Era o cordeiro, era o sangue. Se ele tivesse feito com sangue, Deus aceitaria a oferta. Amém? Não era a festa das primícias, era a festa do cordeiro. Naquele momento, era a Páscoa. Então aquilo estava só retratando, é só para nós entendermos o sacrifício errado, né? Ele estava no lugar certo, mas o sacrifício estava errado. Ele estava diante de Deus, ele estava junto com o seu irmão Abel, mas só que ele trouxe a oferta errada. Então, se nós não situarmos, nós vamos fazer oferta errada. Por isso, a nossa ceia hoje ela tem que mudar um pouco. Terá que ser uma ceia de alegria. Amanhã nós vamos ver isso. Primeiro, nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, em comunhão um com o outro. Não é isso que o irmão fala? Nós temos que estar em comunhão um com o outro. Como eu posso dizer amar a Deus e aborrecer o meu próximo? Então, isso não pode acontecer. Agora é que começa a nossa vida de cristianismo. É verdade? Isso, a nossa vida de cristianismo simplesmente prova o nosso companheirismo com Deus. Da mesma forma. Então, depois nós vamos estar lendo, porque amanhã nós vamos chegar à festa das cabanas, e é justamente o nosso tempo. É festa de alegria, é festa de gozo. Você vê que em todas as festas Deus tem um descanso. Obra nenhum fareis. Nós chegamos ao descanso da 7ª trombeta gentílica, né? A 7ª trombeta gentílica é o 7º selo. 7 trombetas para nós gentios, que também os anjos tocaram a sua trombeta, na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Então são 7 trombetas gentílicas, ou seja, para o povo gentil. E são essas 7 trombetas dos 7 selos. Os 7 selos revelados, que é a nossa festa. Então chegou a festa da Páscoa. O Cordeiro foi morto, ressuscitou, dentro de quantos dias ele desceu mesmo? 50 dias, 49 semanas, era o 3º mês, festa de Pentecostes, amém? Então você vê, deu Pentecostes, Deus trabalhou com Israel, não é isso? Quando chegou aquele tempo, os judeus rejeitaram, Deus passou para nós. É isso? Então, rejeitando, lá parou em Pentecostes, agora seguiu para nós, certo? As trombetas, e elas são depois de Pentecostes, que começam as trombetas, não é isso?
trombeta no terceiro mês, mas quando já no sétimo mês era a trombeta, a expiação e as cabanas. Não é isso? Maravilhoso, não é? Então nós já estamos em quê? Já veio a trombeta, já mostrou a expiação, então nós estamos nas cabanas. Mas é depois do Pentecostes, certo? Por isso que aqui no irmão Branham diz, eu não vou lembrar, não está marcado. Por isso que ele disse, se eu venho com a mensagem de Pentecostes, eu venho com a mensagem errada. Ela é a mensagem do terceiro mês, ele é o sétimo mês. O irmão Branham é o sétimo mês, ele podia vir com aquela mensagem de Pentecostes. Amém? E ele mostrou que Pentecostes, para nós hoje, nos dias atuais, são as denominações. Então veio Wesley, com justificação, Lutero, santificação, Wesley, não, confusão, né? Lutero, justificação, Wesley, santificação, e os dons, a restauração dos dons, através dos irmãos pentecostais, que não é contado como era, né? Não é contado como era, porque aqui entra o irmão Branham, porque como mensageiro da era entra o irmão Branham, mas teve a restauração dos dons que Deus trouxe. Aqueles homens, se eu não estiver errado, veio através de Charles Parham, veio a manifestação dos dons. Mas aí Deus estava trazendo o batismo do Espírito Santo. Então aquilo ali era para provar que era o terceiro mês. Então terminou a era de Laodiceia, terminou a era pentecostal, nós entramos no sétimo mês. Amém? Entramos nas festas finais. Vê onde nós estamos? Que hora nós estamos caminhando? Tão perto do arrebatamento. E não estávamos percebendo, estávamos adormecidos. Então, é isso. Então agora vamos ver essa trombeta que o irmão Branham mostra para nós um pouquinho. No parágrafo 34, o irmão Branham diz: agora, a festa das trombetas. Agora, esta é uma reunião de Israel, onde eles se reuniam à festa das trombetas. Amém? Era a reunião deles. Era para aquela reunião. A sétima trombeta é para fazer o quê? Uma reunião. Amém? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. No parágrafo 145, o irmão Branham nos diz: agora, a razão por que estas 7 trombetas não se aplica a esta igreja, a esta era. Então, essa trombeta que o irmão Branham está falando não se aplica, é a que nós lemos em Apocalipse 13. Amém? Apocalipse 9 a 13. Se você ler, você começa em Apocalipse 8, fala do 7º selo, que é a última manifestação para os gentios, né? Não é o 7º selo? Houve silêncio no céu por quase meia hora. O que é este silêncio no céu? É a vinda do Senhor para nós. Terminou ali, começa as trombetas. Primeira trombeta, segunda, terceira. Quando nós chegamos em Apocalipse 9, tem a 5ª e a 6ª trombeta. E a 7ª trombeta está em Apocalipse 10, do 7º anjo. Mas Apocalipse 12, 11, tem a 7ª trombeta do judeu. Então nós vemos essa. Então por isso que o irmão Branham está dizendo. É bom para que a gente possa aprender isso, né? Se alguém perguntar, nós temos resposta porque Deus tem respostas. Agora a razão porque estas 7 festas não se aplicam a esta igreja, a esta era. É porque isto é para Israel somente. É o chamado da reunião do povo. E agora há somente uma coisa importante aqui, que eu quero que vocês cheguem.
em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão porque isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo as 7 trombetas. Amém? Isso não se aplica a esta era que nós estamos vivendo. Ele era a manifestação. Estamos vivendo a 7ª trombeta. Qual é a 7ª? 7 anjos para 7 eras da igreja. E a outra trombeta é Apocalipse 9, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Então eu vou voltar aqui no 143. 142 diz assim: agora observe, a trombeta é para chamar o povo para a reunião, a congregar-se para algo. Nós não estamos congregando aqui à toa, é? Nós estamos adorando a Deus, buscando a sua presença, a transformação dos nossos corpos na esperança do arrebatamento. Então nós estamos aqui à esperança de algo. Amém? É para chamar o povo à reunião, para congregar-se para algo. Algumas vezes, isso anunciava uma pessoa importante, que é uma trombeta, né? Quando vai chegando o rei, não tinha tocado a trombeta. Irmão Leônidas, eu quero você um pouquinho aqui, por favor. Então, o irmão Branda veio e nos pregou a mensagem, o som incerto. Ele falou se as coisas, Paulo escreveu, se as coisas inanimadas, né? Não tem ânimo, né? Você pôs aqui, ficou aqui. Mas se você vai e pega, ela movimenta. Agora isso aqui é o que? É um instrumento de 10 cordas. Me perdoe. Um instrumento com cordas. Faz barulho. Né? Mas o que eu toquei aqui? O que ele está tocando? Por que você sabe? Olha o sonido certo, né? Deu um sonido certo. Então é isso que o irmão Branda fala. Nós, na mão do maestro, nosso sonido é incerto, mas se o mestre tocar, sairá o som perfeito. Obrigado, Deus abençoe. Então precisa de alguém que saiba fazer isso, não é verdade? Só Deus pode nos fazer nessas coisas. Então, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a guerra? Eu venho e faço isso aqui. O que é que os irmãos vão cantar? Está preparado para quê? Agora, se já há uma introdução, que o irmão Leandro sabe fazer, o irmão Itamar, né, se diz, né? Você já prepara para cantar o louvor a Deus. É o sonido certo. Então, se Deus não trouxer o sonido certo da sua mensagem, como é que nós vamos estar preparados? Amém. Por isso estamos congregados aqui para algo. Amém? Glória a Deus. Isso anuncia uma pessoa importante. Quando nós nos solamos o hino aqui para mostrar alguém, né? Para glorificar alguém mais importante para nós. É para Deus. Por isso, se Ele é o seu rei, você o adora com toda a sua força. Quando o hino falou, eu observo, o irmão Leônidas fala. Vou falar também, né, irmão? Mas é maravilhoso. Você vê alguém cantando arrepiado, porque ele está cantando sentindo. A você, se você arrepiar aí, daí glória a Deus. Deus está aqui para receber o seu louvor. Você é adorador dele. Lá no céu você não ficará quieto. Amém?
Aleluia. Então a trombeta anuncia alguém, a chegada de alguém. Como José, ele soava a trombeta e José aparecia, o qual é o símbolo da grande trombeta, na qual falamos, a qual chegaremos daqui a pouco, em Isaías. Isto diz, quando a grande trombeta soar, quando aquela bandeira for levantada, lá em cima, e então virá o tempo quando a grande trombeta será tocada. Amém? Vamos dividir isso aqui um pouquinho, vamos trocar. A grande trombeta. Nunca tinha visto isso, meus irmãos. Nunca. Eu nunca consegui ler o livro de Isaías. Nunca consegui. Mas Deus nos leva pela mensagem. Amém? Olha lá, ó. Quando a grande trombeta soar, aquela bandeira for levantada. Que bandeira o irmão Branco está falando? Pensa um pouquinho, eu sei que você sabe. Força um pouquinho que você vai lembrar. Bandeira de 6 pontas, bandeira de Davi. Amém? Quando aquela bandeira for levantada, lá em cima, lá em Israel, né? Lá em cima, então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. O que está fazendo a mensagem dos 7 mortos? Está reunindo a noiva, não é? E a noiva é de onde? Não é de todas as nações? Mas nós estamos reunindo em Jerusalém. Jesus disse, suba até Jerusalém e fique lá, até que do alto sejais revestido do poder do alto. Jerusalém nossa urge é a palavra. Amém? E Ele está nos congregando aqui, nos reunindo aqui em Jerusalém, em Cristo. Ele tornará a congregar todas as coisas em Cristo outra vez. Amém? Isso é quando o milênio começa a grande trombeta. Então veja tempos. Não é caso que o milênio está começando. A mensagem do irmão Branco, a abertura dos seus, é uma introdução para o milênio. Ou seja, o que é uma introdução? Não é um preparo? É um preparo. Então nós vamos encontrar amanhã, e o irmão Branco até mesmo, ele diz, nós estamos no milênio. Mas é só ver como ele está colocando isso ao tempo. Amém? Então vamos entrar com esse assunto para amanhã. Então a grande trombeta, a 7ª trombeta, não é a maior mensagem que nós temos? Que o mundo já teve? O mundo gentílico nunca teve um profeta gentil, disse o irmão Branco, a não ser o 7º anjo, Malaquias 4. Mas Paulo foi um profeta para os gentios. Ele não era gentil, ele era judeu. Um único profeta gentil foi Branco, né? Agora, este chamado das festas, das trombetas, a aproximação de algo. Observe Apocalipse 8, 7. Apocalipse 8, 7. Se vocês querem anotar, notamos que a primeira trombeta espalhou saraiva, sangue, fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo. Amém? Então ele está mostrando aquela trombeta de Moisés, lá no ouro, saraiva, fogo, tudo isso, e aquilo era para, estava tirando, tendo no Êxodo uma saída. Israel estava saindo de dentro do Egito. Ali estava saindo o povo de Deus, saindo do mundo. Amém? Então lá, parágrafo 148,
agora, permitam-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. Chegaremos a isso em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soam sob o sexto selo. Este sexto selo de Apocalipse 9, que não é nada para nós, mas o soar da trombeta de Deus também estava no mesmo tempo dessa trombeta. Amém? Por isso estava sobre, tudo ao mesmo tempo. Porque o sétimo selo, houve silêncio. Ninguém sabia isso. Foi o minuto e a hora em que Cristo viria. E como Ele nos revelou isso. Mas toda trombeta soou sob o sexto selo, sob a perseguição dos judeus. Amém? Sob a perseguição dos judeus. Observem Apocalipse agora, 8, começando com o verso 7. Foi o chamado de Israel para fora, natural, no Egito. Foi natural lá? No Egito? Agora isto é o chamado de Israel para fora, no sentido espiritual. Ele ou estava apontando para virem à festa da expiação. Então, na sexta trombeta, houve isso, Deus voltando Israel para a sua nação outra vez. Amém? Então, observem. Deixa eu ver aqui, sequência certinho. Observem a festa das trombetas. Era primeiro, a qual era? Pentecostes. Viu? Nós falamos do mesmo? Primeiro era Pentecostes. A festa da expiação seguia. 50 dias mais tarde, a festa da expiação. E é isto aqui. Nós iremos, provavelmente, se tivermos tempo, nos referirmos a isso e o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12. Agora, ou Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. Nós encontramos que primeiro era a festa das trombetas, era a expiação e depois seguia-se, depois disso seguia-se o Pentecostes. Agora nós descobrimos, a festa da expiação vinha após a festa das trombetas. Amém? Você vê que está certinho. Levítico 23, 24, as trombetas, depois, no 26 em diante, começa a expiação. Agora observe, a trombeta soava. Isso era para reuni-los. Aleluia. Agora, a primeira trombeta soou, houve saraiva, sangue, fogo, borrifados sobre a terra, exatamente como foi no dia do Egito, preparando-se para chamá-los para o dia da expiação. Ei. Oh, aleluia. Lá no Egito, Deus pediu por dele. Amém? Houve morte, sangue. Você vê água transformando em sangue. Então aconteceu tudo lá. Preparando para chamá-los para o dia da expiação. Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira expiação. Agora, irmão Branco está falando do nosso dia. Eles rejeitaram a verdadeira expiação. E estes anos têm sido prolongados até agora. Os anos têm sido prolongados. Foi 2000 anos, né? Quando lá era 7 sábados. Têm sido prolongados até agora. Irmão, não pode tirar, por favor. Glória a Deus. Estão vendo? Agora, o soar para os judeus vem em seguida. Depois do arrebatamento, da nossa expiação, das nossas festas, ao rapto, Deus vai trazer os judeus
a conhecer a expiação. Amém? Para conhecer a expiação, então eles têm a última trombeta, serão os 2 profetas. Amém? Então vamos seguir. Mais um pouquinho. Isto tem sido o chamado da igreja para fora. Observe atentamente. Agora, o qual, posteriormente, ele os levou para a terra da promessa. O que ele fará? A mesma coisa. O que? Em símbolos, ele leva a igreja para a terra da promessa. Amém? Qual é a terra da promessa? Canaã. O que é Canaã? Batismo com o Espírito Santo. Amém? E o que nos batiza com o Espírito Santo? É a mensagem do 7º anjo. É a terra da promessa. É a abertura, a revelação. Amém? A abertura da palavra, a abertura dos selos, para mostrar tudo isso para o nosso coração. Recorde, toda trombeta soou sobre o 6º selo. Somente então, que isso soou? Que isso soou. Observe agora exatamente a continuidade da Escritura. Exatamente a mesma. Sob a 7ª trombeta, é para Israel. O mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Amém? Então a 7ª trombeta para Israel, que são os 2 profetas, é a mesma coisa que é o 7º selo para nós. O que é o 7º selo? Revelação de toda a palavra, que serão os 2 profetas para eles. Em 3 anos e meio serão revelados o que eles fizeram, o que eles perderam. Eles vão reconhecer a expiação, eles chorarão e se arrependerão. Serão revelados. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmão, tem que comer esse livro mesmo, que delícia. Oh, meu Deus do céu. Eu vou pular de lado aqui, né? Senão eu vou entrar no assunto aqui, né? Eu tenho que voltar aqui depois. Então, ó, 159. Observe em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. Agora observe atentamente sobre a 6ª trombeta. O que aconteceu sobre esta 6ª trombeta com os judeus? Vou ler para os irmãos. Amém? Apocalipse 9, 13. Sobre a 6ª trombeta, observe, havia 200.000 cavaleiros que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram soltos sob a 6ª trombeta. Amém? Deus estava tocando uma trombeta para Israel. Agora, não há 200.000 cavaleiros no mundo, mas havia 200.000 cavaleiros. Observe isso. Quero que vocês anotem isso, de modo que possam ler. Não eram cavalos naturais. Eles respiravam fogo e tinham couraça de jaspe e tinham caudas, e a extremidade da cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na extremidade disso, picando. Estão vendo? Eram cavalos espirituais. Então eles tinham couraça de jaspe. Jaspe, eles trabalham aquela couraça, fica um material muito forte, jaspe é a pedra, muito forte e transparente. Era a couraça deles. Tão difícil para ser perfurados. É espiritualmente, né? O irmão Branco disse que é espiritual, mas é a couraça deles. Eles tinham cauda. E a extremidade da cauda parecia serpente. Isso aqui é para nós ler em Apocalipse. Então, quando você ler, você vai lembrar o que isto é. Você lê Apocalipse 9. Cauda de serpente, cabeça de cobra na ponta, na extremidade disso. Então, um lado parecia a cauda da serpente e a cabeça era como a da serpente. O irmão Branco disse, picando, estão vendo? Uma serpente picando, o que ela está fazendo? Não é matando? Picada de uma serpente não é morte? Não é isso que aconteceu lá
no deserto para não serem mortos. Falando de Israel, naquele tempo lá, Deus mandou fazer a serpente pôr na água. Eles eram picados, olhavam na serpente e eram curados. Mas aqui não, porque eles tinham que morrer. Então eles estavam sendo ali. Eram cavalos espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos. Diabos sobrenaturais. O que era isso? O que era isso? O antigo império romano sendo revivido. A perseguição dos judeus. Amém? Viu como é que é a sangue outra vez? Eles voltando para lá, eles foram mortos. Quem estava? Aqueles demônios foram soltos, entraram naqueles soldados. Que há 4 anjos, o irmão Brando menciona eles aqui. Aqueles 4 anjos soltou esses 200 milhões. Os 4 anjos soltaram esses 200 milhões. Ou seja, era um exército sob o comando deles. Eles comandavam, então eles iam lá com essa serpente picando, matando Israel. Era a perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos por quase 2000 anos ao rio Eufrates. Não pode cruzar até a promessa. Uma seita religiosa que estava tentando chegar do outro lado. Eufrates, você sabe, passa pelo Éden, mas eles estavam presos lá, 200 mil diabos de perseguição. E observem o que acontece sob essa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus, para a perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais, quase 2000 anos. Então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus. Vocês dizem, bem, isso não é romano. É o mesmo espírito. Amém? Eles não eram romanos. Também não faziam parte da igreja romana. Mas é o mesmo espírito, irmão Brasil. É o mesmo espírito. Eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Amém? Os mesmos demônios que mataram os irmãos nas arenas por serem cristãos, que era o espírito romano. Agora em Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin mataram os judeus. Parte deles, né? Uma terça, aquele exército foi morto e uma terça parte da terra foi morto. Mas que terra? Judia. Amém? Uma terça parte dos judeus morreram. Observe agora o Israel natural. A igreja espiritual agora, quando separamos isso aqui, sob contra os judeus. Vocês recordam? Sob o sexto selo. Como cada um daqueles mártires, de acordo com a palavra. Amém? 163. Lá, este império romano, preso por lá. Por quê? Por poderes eclesiásticos, que é Roma. A Roma pagã tornou-se Roma papal e foi presa lá em suas tradições cristãs. A parte cristã, a superstição que tinha Roma colocado todos esses juntos, adoração de mulheres, todos esses tipos de coisas, e dias de Natal, e feriados, e dias santos, e coisas mais. Ela tem estado presa com essas tradições, e não pode soltar, porque está contra os princípios cristãos. Ainda o mesmo espírito, ímpio, pagão, esse espírito passou para as nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel. 164. E eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito. Amém? Aí estão os seus mistérios, que estão ocultos sob esse selo. Estão dentro? Para que é o sétimo anjo? Para revelar mistério. Vê o mistério da serpente, as caudas, os demônios soltos sobre os judeus? Observem isso, nós estudamos isso. E eu lhes mostrarei esta trombeta aqui.
Esta última, o que acontece? Aí estão elas. Essas trombetas são soltas contra os judeus. Não estão vendo? Não contra os gentios. Os gentios, quando aqueles selos são abertos, são selados, o tempo terminou. A igreja está chamada. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu voltar aqui, 2 parágrafos para terminar. E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus e fizeram as coisas que eles fizeram sobre isso, olhem, eles, Stalin, Hitler, todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós tivéssemos tempo, o que para repassar isso para alguns dos recém-chegados, mas já os estudamos sobre essa mesma era que houve na Alemanha e todas as outras nações. Os judeus foram espalhados por toda a terra, mas levantou-se nos últimos 20 anos uma amarga perseguição contra os judeus. Estive lá nos antigos lugares, onde queimaram seus corpos e cremavam, e usavam as cinzas para fertilizar a terra, crianças judias, mulheres e tudo. Então eles tentam negar isso. Leve-os até lá, mostre onde isto foi. Amém? Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque esse foi o tempo de chamá-los de volta à expiação. Amém? Então eles estavam espalhados pelas nações. Na mensagem de investimento, parágrafo 128, o irmão Brana diz que general Tito Romano espalhou os judeus por todas as nações, né? Espalhou eles por todas as nações, todas as partes do mundo. Mas quando isso que aconteceu, eles voltaram. Em 1946, quando o anjo do Senhor estava falando com o irmão Brana, eles estavam sendo proclamados outra vez a nação judaica. Amém? Então eles estão voltando para lá. Deus está dando muita oportunidade para nós, não é verdade? Eles já estão lá, olha quanto tempo eles estão lá. Deus já soou a trombeta dos gentios, abriu os selos para nós. Eles estão lá esperando os 2 profetas para que eles possam reconhecer a expiação. Então eles já têm a sua trombeta, a expiação. A coisa foi inversa, eu preguei a expiação primeiro, né? Hoje que estou pregando a trombeta. Mas graças a Deus, né? É um assunto um tanto sério, a gente precisa ouvir de novo para aprender, ler mais outra vez. Oh, meus irmãos, qualquer dia nós vamos ter que pegar essas trombetas e lendo um pouquinho com o porquinho. Vamos ter que pegar os selos e ir lendo. Oh, meu Deus do céu, quanta coisa Deus tem para nós dentro dessas mensagens. Na mensagem arrebatamento 153. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. Amém? Então, para nós, o irmão Francisco está falando a nós agora. Está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva. Amém? Glória a Deus. A ceia do cordeiro com a noiva nos céus, está vendo? 165. E a trombeta, com o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Uma trombeta chama Israel à festa das trombetas. Estão vendo? O que é uma festa pentecostal? A grande festa do céu. E a festa das trombetas? E agora, uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde à festa. Amém? Uma trombeta está proclamando uma reunião. Vinde à festa. E agora é a ceia do cordeiro no céu.
Amém? Mas cadê o céu? O reino do céu está dentro de vós. Deus está aqui. Deus tem nos reunido para este grande momento de celebridade, de festa, de adoração, de glorificação. Amém? Agora observe a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isso em Títulos. Agora observe só por um momento, antes de encerrarmos. Nós vimos isso em Títulos. Amém? Glória a Deus. Que hora Deus tem trazido para nós, meus irmãos. A hora do despertamento, ver essas coisas. Saber o que está determinado para nós. Dentro destas festas, reunidos, recebendo a bênção de Deus, sendo posicionados. Sabendo a vinda do Senhor, tudo isso foi proclamado através da trombeta. Eu estava comentando com o tio Nildo, irmão Nildo, os irmãos, se nós parar para pensar, até uns dias atrás eu pensava, tem muita coisa a ser revelada. Então, tudo está revelado, né? A chegar ao nosso conhecimento. Mas o irmão Branham fala, o último sinal para nós, que o tempo acabou e o rápido está às portas, vai chover fogo na terra. Qual é o último sinal, os irmãos lembram? Pensa um pouquinho. Qual é o último sinal para os gentios antes do fogo descer? Deus na carne humana. Amém? Que é a vinda. Para preparar para o rápido. A última coisa que nós encontramos na Bíblia para o arrebatamento é a ressurreição dos mortos e a transformação do nosso corpo. Por quê? Nós não vemos mais nada, chegou a hora, nós vemos os mortos ressurretos, nossos corpos são transformados, e é rápido, não falta mais nada. Vê a hora que nós estamos vivendo, é hora de cada um cuidar. Ninguém pode cuidar pelo outro. Nós temos a mesma fé, então cada um de nós cuidamos em nós mesmos, no nosso cuidado, no que Deus está dando para nós, Ele está nos tirando para o arrebatamento. Amém? Maravilhoso, né? Graças a Deus por sua bênção. Maravilhoso. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, te rendemos graças, Senhor, pela hora que estamos vivendo. Isso deve nos alegrar muito, Senhor. Porque o Senhor tem manifestado estas coisas maravilhosamente. Glória. Para preparar um povo disposto, que crê na sua palavra, crê na revelação que o Senhor tem dado através do sétimo anjo. A manifestação do Filho do Homem, trazendo a voz de arcanjo, a voz de ressurreição. Pai, tudo está acontecendo aqui, o Senhor já viu isso. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade também de estar ouvindo e vendo estas coisas. Que isso venha nos separar do mundo, separar do nosso intelecto humano, Senhor, e criar em nós a verdadeira perspectiva da sua palavra em evidência, em manifestação no coração de seus filhos. Glória. O teu Espírito Santo, Senhor, aquele mesmo que o Senhor estava em Adão, no homem Adão lá no Éden, agora o Senhor está aqui na sua igreja, o mesmo Espírito Santo, Senhor. Conduza cada um de nós, Pai. Aceita nosso louvor e gratidão. Te exaltamos, te glorificamos por todas estas bênçãos. Nos entregamos em tuas mãos. Desejo recordar nesta noite, Pai, um
dia que o Senhor nos deu o privilégio de descermos as águas e ser batizados em nome do Senhor Jesus. Só quero fazer lembrar, Pai, naquele dia prometemos viver uma vida fiel a Ti, uma vida que glorifica e dignifica o Teu santo nome. Pai, se eu tenho falhado em cumprir isso que eu prometi, me perdoe, Senhor, me ajude. Me ajude a cumprir a Sua palavra, renunciar ao mundo todas as coisas, renunciar a mim mesmo, como o Senhor disse, e tomar a Sua palavra. Creio que a cura neste momento, Senhor, é o poder da Sua palavra, e está em efeito e efusão para o coração que crê. Seja qualquer tipo e classe de demônios, de enfermidades que está rondando ou está no corpo de alguém, Satanás saia pelo poder da palavra de Deus. Receba a virtude do Espírito Santo. Simplesmente glorifique a Deus. E nunca diga, eu tenho isso. Diga, pelas suas pisaduras eu estou sarado. Amém. Quando lembrar que vai falar que tem uma enfermidade, lembre que Ele te curou primeiro. Amém. Tenha a bênção do céu. Leva-nos para casa, Senhor, regozijando-nos na Sua presença. Amém. Cheio da Sua beneficência para conosco, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.